Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcelo, eu sou professor da disciplina de Teorias da Administração Pública, do curso de Administração Pública do PNAP, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos bem básicos sobre a administração. Então vamos dar uma olhada aqui no material que eu deixei disponível para vocês lá no Moodle, a unidade 1.1, Introdução ao Estudo da Administração Pública, ok? Eu peço para vocês acessarem então esse material. Bom, o que nos fala aqui o conceito de Estado, tá? Então, de acordo com Bresser Pereira, no seu sentido estrito, ou seja, como organização burocrática estatal que tem o poder particular para definir leis e tributar os habitantes de um corpo burocrático e de uma força pública. Então, esse é o conceito de Estado, segundo o nosso querido Bresser Pereira, ex-ministro Bresser Pereira, ex-ministro da Fazenda. Olha, pessoal, então o Estado ele tem um poder sobre todos os habitantes, sobre todas as pessoas físicas, sobre todas as pessoas jurídicas, e esse Estado ele é composto por três poderes distintos, então, que é o poder legislativo, que vai, então, formatar todo o arcabouço legal de uma nação. O poder executivo, então, é composto por todos os servidores públicos do âmbito municipal, do âmbito estadual e do âmbito federal, e também o poder judiciário, então, que irá fazer com que as leis sejam cumpridas, ok? De forma igualitária, democrática e pluralista para todas as pessoas de uma nação, no caso nosso aqui do Brasil. Bom, o que mais nós temos aqui? De acordo com Reed, em 1997, após uma análise de diversos estudos envolvendo então a temática da administração ou gestão nas últimas décadas, mostra que podemos agrupá-las em três grandes grupos. Vamos dar uma olhada em cada um desses grupos. Bom, nós temos então um conjunto conceitual de técnicas de como administrar. Então, essas questões técnicas mesmo da administração, uma abordagem talvez mais aplicada da organização, ela também envolve como uma das grandes preocupações da administração pública. O segundo é um conjunto de estudos que contempla então, a perspectiva da política e depois o conjunto de estudos que encaram as organizações de uma perspectiva crítica. Vamos dar uma observada em cada uma delas com mais calma. Então, as técnicas. Olha, pessoal, é o seguinte, a questão das técnicas aplicadas no âmbito da gestão pública, essas técnicas são geralmente desenvolvidas na administração privada, na administração particular, e aí sim elas são incorporadas à administração pública. Então, o que nós temos ali? Nós temos diversos modelos prontos, modelos teóricos, modelos práticos, que irão, então, ser colocados frente a um determinado problema organizacional. Eu sei que existem muitas críticas em relação a esse tipo de abordagem mais tecnicista, porque há diversos fatores. Talvez um dos principais fatores que são críticos em relação à abordagem tecnicista da administração é porque cada organização é única. Então, por exemplo, determinado modelo teórico foi desenvolvido em estudos em dada situação, dentro de um mercado, dentro de uma infraestrutura particular de país, econômica, social, e com um determinado escopo de pessoas, ok? Ora, veja bem, é muito complicado você pegar esse modelo teórico que emergiu dentro dessa situação muito particular e sair simplesmente aplicando sem critérios, sem levar em consideração a realidade pela qual esses modelos estão sendo aplicados. Talvez uma das maiores críticas que se faça à abordagem tecnicista da administração seja exatamente essa. Toda organização ela está inserida, então, num ambiente complexo, num ambiente socioeconômico, demográfico, cultural, diverso, e ali, sim, existe um estudo
existe um aprofundamento, né, um mergulho naquela situação, e a partir desse mergulho, desse estudo, você vai trazer, então, uma técnica que seja apropriada para aquela determinada situação. Esses modelos técnicos, então, são modelos mais prescritivos, né? O que ele fala, então? São ensinamentos baseados em modelos prontos para serem aplicados em busca dos melhores resultados coletivos pré-estabelecidos e não atingíveis sem sua aplicação nas organizações, tanto públicas quanto privadas, ok? Então é bem isso, né? Essa abordagem técnica, ela é um pouco complicada de ser aplicada sem critérios. Mas a gente também tem que partir de um princípio, que é o princípio da urgência na resolução de determinados problemas. Nem sempre, então, o administrador terá tempo para inventar novos modelos, nem sempre ele terá tempo e nem sempre ele terá técnica para desenvolver novos modelos que sejam, então, aplicados à sua realidade organizacional. Então, ele pode partir para esses modelos já prontos, mas sempre utilizando com critério, talvez sempre adaptando à sua própria realidade organizacional. Então, compete, nesse caso, ao administrador ter também esse feeling, ter essa percepção sobre o que é bom, o que é adequado ou não para a sua realidade organizacional, ok? Os principais pioneiros, então, da abordagem tecnicista, ou seja, uma abordagem positivista, uma abordagem racionalista sobre a administração, a começar por Frederick Winslow Taylor, né, que foi o pai, então, de uma concepção mais racional da administração, tá? Seguido por Henri Fayol, que também é considerado o pai do modelo organizacional, né? Ambos são modelos clássicos, né? Teoria clássica da administração, e ambos têm uma abordagem bastante positivista e bastante funcionalista. Eu penso que para fins, por exemplo, de estudo da administração, hoje a administração pública está mergulhada, então, dentro dessas perspectivas mais racionalistas, né? Nós temos também o próprio Henry Ford e depois o Max Weber, né? Que é, então, um autor em que ele coloca uma perspectiva muito interessante em relação à burocracia. Muitos livros técnicos de administração, eles trazem o Weber como um defensor da burocracia, só que nem sempre isso pode ser tido como verdade, né? Porque Weber, ele analisava o seguinte: a burocracia é um mal necessário, né? Um mal necessário porque se precisa ter uma abordagem burocrática para lidar com as organizações, dentro das organizações e entre as organizações. Principalmente uma abordagem pessoal, uma abordagem de melhorar a eficiência, os controles e por aí vai. Então, são esses 4 principais autores que justificam então, essa abordagem mais tecnicista da administração. Esses autores aqui, eu acredito que vocês já tenham estudado na disciplina de Teorias da Administração, parte 2, né, em que a gente trata com maior profundidade sobre toda essa questão aqui. Tá? Bom, a questão política. Olha, gente, toda organização é acima de tudo, uma instituição política. Né? Política por quê? Porque a política está em todos os lugares, em todos os momentos, onde há grupos de pessoas, onde há coletividade de pessoas, há política. Então, o que é uma política? Política é simplesmente pessoas que têm um olhar compartilhado em relação a diversas ideias, em relação a diversas formas de gerir, a diversas formas de entender a vida, né? Então as pessoas, elas se posicionam politicamente, seja por interesse próprio, seja por interesse coletivo, seja por interesse de manutenção do poder, por exemplo. Então toda organização é uma organização política também. Então, tratar a organização apenas a partir de uma ótica tecnicista, né, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa abordagem tecnicista, que se aproxima mais de um avanço na teoria da administração pública, do patrimonialismo,
à burocracia e ao gerencialismo, né? Então a gente coloca aí o gerencialismo como uma extensão de uma burocracia mais eficiente, né? Com uma busca maior de eficiência, tá? Então, assim, existe um perigo, sim, né? Porque muitos gestores, administradores, gerencialistas demais se esquecem das questões políticas e eles têm grandes problemas para administrar então, as suas organizações. Então, que isso sirva até mesmo como uma dica aí para vocês, futuros administradores de públicos. Então, política, a abordagem política, esse segundo grupo diz respeito então, aos estudos que contemplam a perspectiva da política nas organizações, ou seja, em contraposição ao tecnicismo do grupo anterior. Esses estudos dão ênfase política, ou seja, às questões do conflito de interesses entre os grupos das organizações, né, pessoal? Bem aquilo que nós comentamos, caracterizando os ambientes intra- e interorganizacionais como dotados de grandes incertezas. Okay? Veja que toda essa questão política, ela também puxa elementos ali sobre valores organizacionais, sobre cultura organizacional, né? Então a gente mergulha num âmbito que não está tão visível assim para esse administrador. Né? Porque a administração tecnicista, com seus modelos, com seus gráficos, né? Com suas metas e objetivos bem expostos para todos virem, para todos enxergarem, ela não contempla totalmente a organização, porque no nível mais profundo, né, no nível de análise mais profundo, existe a questão política. Né? Esses grupos de interesses, a manutenção de determinada ideologia, de determinado modo de pensar, de determinada forma de agir, né? Em contraposição a formas de agir que não correspondem com de grupo A ou de grupo B, ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vou aproveitar aqui e tomar uma aguinha. Está muito seco o tempo, a gente tem que tomar uma água de vez em quando. Bom, ainda dando continuidade, então, o que nos fala o livro texto, né, de vocês aí? Ele fala o seguinte, olha, os pressupostos de base são construídos a partir da noção de que as organizações são palcos de conflitos entre grupos ou coalizões que disputam entre si processos de escolha decisória, apoiando-se para a resolução desses conflitos no exercício das relações de poder. Veja que a palavra conflito ela aparece muito, né? Gente, o conflito ele é inerente às organizações, tá? Que isso também sirva de lição aí para vocês alunos, tá? Pelo amor de Deus, gente. Há administradores que eles tentam abafar os conflitos. Não pode existir conflitos. Só que a nossa perspectiva em relação ao conflito, né, eu acredito que tanto para a administração pública quanto para a administração privada, é que o conflito ele é um fator inerente. Ele é um fator inerente às organizações. Ele é um fator inerente ao fato de existirem, no mínimo, duas pessoas. Né? Então, o ser humano ele é um ser conflitante, sim. Tá? O que a gente não pode confundir é o conflito em relação ao confronto. Né? Ou seja, pelo menos para fins de um entendimento sobre o contexto das teorias das organizações, o confronto não, o confronto ele tem também esse modo de visão diferente de um determinado grupo, de determinada pessoa, e ambos não abrem mão do seu ponto de vista. Então eles confrontam, eles chocam, eles não chegam a um consenso nunca. Enquanto que o conflito ele tem essa característica, né? Como ele fala ali no finalzinho, né? Então existe coalizões que disputam entre si processos de escolha decisória, apoiando-se para a resolução desses conflitos. Então existe um quesito sobre resolução. E a gente fala o seguinte, olha, para que as organizações possam de fato crescer, para que elas possam de fato inovar, né, o conflito tem que existir.
mas tem que existir também uma convergência, né? Uma coalizão para a resolução desses pontos conflitantes. Porque senão não pode ficar ad eterno num combate entre grupos e ninguém cede absolutamente nada, e por fim a gente já sabe muito bem como que essa história pode terminar, né? Ok, vamos lá então. Bom, uma abordagem crítica então. Olha, pessoal, esse tripé é muito interessante, né? Porque ele tenta entender a organização sob diversos prismas, né? Uma abordagem técnica, uma abordagem política, mas também uma abordagem crítica, né? Ou seja, a gente tem que ter também um olhar crítico em relação a tudo isso que nós comentamos anteriormente, tá? Porque esses grupos de interesses, eles também têm um poder muito grande dentro das organizações, tá? Então vamos ver o que nos fala aqui. A crítica. Este grupo então constitui uma oposição aos outros dois grupos, na medida em que descarta a administração tanto como ferramental técnico, quanto como espaço de disputa entre grupos e pessoas, né? Essa perspectiva ela foi trazida então e um dos principais expoentes aí da teoria crítica é então o Karl Marx, né, que ele fala o seguinte: olha, gente, existem apenas o capitalista, né, que usa a organização como forma de dominação e poder, tá? Então, de acordo com Marx, dentro dessa perspectiva, a administração ela é vista como um mecanismo de controle social a serviço dos interesses maiores de proprietários de organizações e de outros bens privados, ok? É essa visão de Marx, a visão crítica. Então ele abre espaço aí para toda a teoria crítica em relação à administração, que também é um olhar que deve ser levado em consideração, sim, tá? Então, o que mais que ele fala? O seguinte: em vez então, de uma técnica neutra, ela é um ferramental dos lucros do capitalista, bem como de controle da ação dos trabalhadores. É uma forma é um instrumental de controle, né, social, de acordo com a visão de Marx. Olha, gente, pode ser que sim, quer dizer, a gente não está também descartando nenhuma dessas hipóteses. Eu penso que elas caminham juntas. Essas três abordagens, elas caminham juntas. Eu acho que o grande perigo para o administrador é ele ser tecnicista demais, ou ele ter uma abordagem política demais e esquecer o lado técnico da administração, ou é ele ser ingênuo demais e não perceber a força da manipulação do grande capital em relação, então, às organizações, sejam elas públicas e sejam elas privadas, porque nem sempre as organizações públicas estão totalmente isentas desse controle do grande capital, né? A gente vê aí a questão das privatizações. Quantas pessoas criticam, então, essa questão das privatizações, o entreguismo do bem público para as grandes forças capitalistas, né? Ao mesmo tempo, a gente tem ali a abordagem gerencialista que fala o seguinte: olha, a preocupação da administração pública não pode ser em ter navios, plataformas de petróleo, etc, etc. Tem que investir tem que se preocupar, aliás, com educação, se preocupar com segurança e se preocupar com a saúde, né? Então a gente tem sempre esse embate de ideias, esse embate de ideologias, esse embate, ou melhor, essa forma ampla de perspectiva. Eu creio que é o seguinte: cabe ao administrador ele ter uma capacidade de análise de todas essas questões que nós tratamos aqui na introdução dessa disciplina, né? É sempre muito perigoso você, enquanto administrador, se posicionar dentro de uma perspectiva única e não enxergar as demais. Isso é sempre muito perigoso. Então, assim, eu, enquanto professor, enquanto administrador também, eu ouço todos os lados, né? Eu tenho amigos que são extremamente marxistas, esquerdistas de bandeirinha. Eu gosto de ouvir essas pessoas, porque a gente sempre vai encontrar alguma coisa interessante. Há pessoas também,
amigos, colegas, que são extremamente tecnicistas, gerencialistas e tem um foco muito grande no aumento da eficiência, no aumento da celeridade, da produtividade. Isso é extremamente importante também no âmbito da organização. Então a gente não pode descartar de todo essa perspectiva gerencialista. E no meio, há aquela abordagem mais política, em que as pessoas estão sempre pelos corredores, negociando, costurando ideias, costurando seus valores, persuadindo os outros, e ele se esquece que existe um mundo real, que existe um mundo em que as coisas devam ser produzidas. Ou ele se esquece de um mundo real em que simplesmente ele ficar negociando no seu pequeno espaço interno, né, costurando ali o seu ponto de visão, vem o grande poder e abocanha toda a organização e tudo aquilo deixa de ser relevante, já que não passa a ser mais de responsabilidade sua, né? Ou porque foi vendida, ou porque foi privatizada, ou porque simplesmente deixou de existir. Então essa dica eu deixo para vocês. A gente tem que fazer um entrelaçamento perdão, entre todas essas técnicas, sempre visando então essa complexidade da prática social no âmbito da organização e nunca se colocar em apenas um quadrado e se fechar numa ideia. Tá? Não se feche numa ideia. Analise todas as perspectivas e tenha um arcabouço cultural, teórico, farto para você tomar suas próprias decisões. Que sejam decisões acertadas, né? Que sejam decisões pautadas na eficácia e na eficiência. Não se esqueça disso. A administração pública depende disso, depende dessas três perspectivas, ok? Bom, pessoal, vou encerrando por aqui esse vídeo. Não posso me alongar muito para não comprometer aqui o tamanho do vídeo. E nos encontramos na próxima aula, então, de Teorias da Administração Pública. Um abraço, até logo.